Slide 18, segundo slide de sistema digestório. Vamos lá. Então, o movimento que impulsiona o bolo alimentar ao longo dos intestinos é o peristaltismo. Lembra lá do sistema nervoso? Onde a gente falou que o sistema simpático e parasimpático controla o peristaltismo, que é um movimento vermiforme que acontece, né, sempre de cima para baixo, sempre do esôfago até o ânus, para poder fazer com que todo o bolo alimentar circule os 7,5 metros aproximadamente, que tem os intestinos, até chegar no final, quando ele vai sair para ser dispensado. Desculpa, eu estou cansado, já é de madrugada. Vamos lá, pessoal. Então, olha só. O tubo digestivo dos mamíferos é constituído de boca, faringe, laringe, esôfago, estômago e intestinos e ânus, que é lá o finalzinho, né? Então a gente tem aqui, ó, no lado esquerdo dessa gravura, também órgãos que eu não estou citando aqui para vocês. Por exemplo, as glândulas salivares, que são responsáveis pelo primeiro processo de digestão, que é a insalivação. Junto com a mastigação, a fragmentação das proteínas, a gente vai ter a insalivação. E na boca, onde começa a digestão, os polissacarídeos, o amido, por exemplo, que é um polissacarídeo, um açúcar grande, de muitas moléculas ligadinhas lá, né? Mais de 1.400 moléculas de glicose tem em um amido, né? Um reservatório dos vegetais, por exemplo, trigo, milho, tá bom? Arroz, cevada, possuem muito amido. Batata, por exemplo, né? Batata portuguesa, banana, e esse amido precisa ser, já como ele é uma molécula grande, de açúcar fragmentado na boca. Então a gente mastiga, quebra um pouquinho, as glândulas salivares produzem saliva, ensalivam, e a ptialina ou amilase salivar começa o processo de digestão, transformando o amido em maltoses, que é um disacarídeo, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos também outras glândulas acessórias. Olha, o pâncreas é uma glândula acessória que vai produzir um suco digestivo chamado suco pancreático. E o fígado vai produzir um outro suco digestivo, mas não é para a digestão das proteínas e dos carboidratos. É para a emulsificação das gorduras, para a gente não absorver gordura em excesso. Ele fabrica uma substância chamada bile, tá? E ele armazena na vesícula biliar, que é essa verdinha que você está vendo aqui embaixo do fígado do figueiredo, tá bom? Depois, nós vamos ter aqui nessa figura, bem no meio, o sistema digestório em destaque, né? Junto com os órgãos ocos do estômago, os tubos, né? Feitos de musculatura lisa, que é o esôfago. A traqueia, né, vai comportar dois ductos, né? O ducto respiratório e o ducto alimentar. Vamos falar aqui do esôfago. No esôfago, ele vai, por peristaltismo, o bolo alimentar vai descer e vai desembocar no estômago. Do estômago, ele vai sofrer a quimificação, né, através da exposição dos alimentos ao conjunto de ácidos estomacais, que são bem fortes para poder destruir principalmente as proteínas, porque os carboidratos, a digestão dos carboidratos acontece no duodeno, tá bom? Do duodeno em diante, no intestino delgado. E quando esse alimento, esses nutrientes passam por lá, eles vão, antes de passarem, né, para o processo, para o próximo órgão, que é o intestino delgado, que tem paredes mais finas e menos resistente à acidez do que o estômago, por exemplo, que é um órgão muito resistente à acidez. Ele já está acostumado, as paredes, né, são constantemente renovadas, vai receber um suco pancreático. Junto com o suco pancreático, esse bolo alimentar já ácido, né, saído do estômago, vai receber um sal para diminuir a acidez, né, do bolo alimentar, tá?
é o bicarbonato de sódio produzido pelo pâncreas. E essa substância ácida vai ficar mais alcalina, menos ácida, para ir passando adiante para dar continuidade ao processo digestório. Então a gente pode ver aqui no gráfico geral que o intestino apresenta duas porções: o delgado, constituído de jejum no ilho, e o grosso, constituído de seco, colo e reto. Então, a digestão e absorção de nutrientes, proteínas, vitaminas, sais minerais acontece no intestino delgado. A porção do intestino grosso, ela vai extrair a água, o restante da água, reabsorver, né, a água, vai fabricar vitaminas, porque as bactérias vão lá fazer o processo digestório. Lembra da flora bacteriana? Elas, ao mesmo tempo que fazem a digestão das paredes, né, das células que nós comemos, a maioria do alimento é vegetal, então as paredes de celulose, que é um polissacarídeo que nossas enzimas não conseguem degradar, as enzimas conseguem fazer isso. E elas, para morar dentro do nosso intestino, elas ainda ajudam fazendo vitamina D, vitamina E, e depois o restante que sobra com bactérias mortas desse metabolismo saem junto com as fezes, vão ser excretadas, vão ser colocadas para fora, tá bom? Então vamos passar para o próximo slide. Espero que tenha ficado claro. O que não ficou claro, a gente vai expandir depois, porque eu tenho apresentação, por exemplo, do sistema digestório, são 40 slides. Imagina, eu fiz em 2, tá? Não é nada, ainda tem tanta coisa que a gente precisa explicar e que é necessário a gente estar presencialmente na escola para isso, tá bom? Vamos ver agora uma tabela com os sucos digestivos e as enzimas componentes.